ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer, através da Bíblia, uma das visões mais sinistras e até certo modo assustadoras que nós poderíamos conhecer. Trata-se de uma visão impressionante, por que não dizer até mesmo aterradora, que é a visão chamada de o Vale dos Ossos Secos, e que está descrita lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Essa visão, conhecida como a visão do Vale de Ossos Secos, é uma visão, na verdade, repleta de detalhes, e por isso mesmo nós vamos dividir este estudo em alguns vídeos, talvez 5 ou até mesmo 6 vídeos. Vamos ver como a gente pode desenvolver este assunto, de maneira também a não ficar tão cansativo para você. E não nos esqueçamos que a visão dada para Ezequiel, esta visão que vamos estudar, é uma profecia que, em parte, segundo pelo menos o que nós entendemos, já se cumpriu, mas também uma parte está se cumprindo e temos mais uma parte ainda a se cumprir. Pelo menos é assim que nós entendemos e vamos procurar estudar dentro dessa linha. Então, vamos lá. Vamos à obra. E para início vamos ler a visão inteira que está lá no livro de Ezequiel. Eu convido você a acompanhar conosco a leitura do capítulo 37 de Ezequiel, que diz o seguinte: Veio a mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então disse Ezequiel: Profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e os ossos que se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, Senhor, disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. Bem, se Ezequiel não fosse o que era, com certeza sentiria calafrios. Você já deve ter dito, já deve ter tido algum sonho horrível, algum sonho pavoroso. Como é que você se sentiu quando acordou? Em algumas ocasiões, com certeza você deve ter achado que aquilo não foi um sonho, foi um pesadelo. O motivo pelo qual Deus deu a Ezequiel uma visão tão tétrica é que a mensagem que ele queria transmitir ao seu povo Israel, na verdade, era uma mensagem dura, uma mensagem chocante, uma mensagem que falava a respeito de morte, mas que ao final seria cheia de esperança. Mas sabem de uma coisa? A semelhança de tantos outros textos bíblicos, este texto, Ezequiel 37, talvez possa ter mais de uma explicação. E talvez você tenha a sua explicação. E aliás, se me permitem, quero fazer uma perguntinha bem básica para vocês. Será que a única interpretação válida que você tem de Ezequiel 37, vamos dizer, é aquela interpretação oficial? Uma perguntinha básica para você pensar. Bem, os cristãos, de modo geral, tentam aplicar a visão do vale de ossos secos apenas à necessidade de um reavivamento espiritual na igreja, que neste século 21 pode até ser válido, mas não era o caso naquela ocasião quando Deus deu a visão para Ezequiel. A visão não trata inicialmente da necessidade de reavivamento espiritual da igreja, embora isso hoje possa ser feito levando-se em conta a atual situação da igreja, que é bem semelhante à de Israel lá no tempo do profeta Ezequiel, conforme a gente lê, por exemplo, em Apocalipse 3, verso 1. Veja só que descrição o apóstolo João faz da igreja. E ele está falando da igreja. Apocalipse 3, verso 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Vocês viram alguma semelhança entre Ezequiel 37 e Apocalipse 3? Sei que o cristianismo não gosta muito que eu fale dessa maneira, mas sejamos sinceros, em quase todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, os templos estão sendo transformados ou em teatros, ou em lojas, departamento e até mesmo em estacionamentos. E pasmem, muitos estão sendo colocados à venda e às vezes não há quem compre. Sabem por quê? Será que a carta de João descrita à igreja de Sardes teve um cumprimento profético apenas histórico numa época da história? Se for assim, a gente então poderia descartar esse trecho das Escrituras Sagradas de Apocalipse 3 na carta de João à igreja de Sardes, porque não valeriam para a igreja nesse século 21. Bem, vamos voltar ao Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel 37. É um texto literal, mas é um texto que tem a sua utilização espiritual também. Mas além disso tudo, é um texto profético, embora como profecia eu acho que os cristãos lhe dão pouca atenção. O profeta Ezequiel, em visão, ele viu que havia um ruído entre os ossos. A partir então de que momento histórico podemos dizer
que houve um ruído na história do desterrado povo de Israel. O profeta Ezequiel viu então que havia esse ruído em meio aos ossos. Gente, isto é uma profecia. A partir de que momento podemos dizer então que houve um ruído, falando historicamente? Assim, o que nós vamos propor para vocês agora, na verdade, é uma interpretação teórica, uma teoria, uma ideia, não é nem um dogma. Você pode ter aí a sua interpretação, dentre tantas que possam existir. Mas eu convido você a considerar esta interpretação que nós estamos querendo passar para você agora. Bem, esse ruído em meio aos ossos que Ezequiel viu começou quando? Quando Napoleão Bonaparte pediu aos judeus para ajudá-lo nas suas conquistas. E em troca disso, o que fez Napoleão? Ofereceu para os judeus o retorno para Jerusalém. O que aconteceu com os judeus? Encheram-se de esperança, mas essa esperança se extinguiu quando Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815. Podemos dizer então que isso não passou o quê? De um ruído. No momento em que Napoleão começou a agir na Europa, prometendo a eles a liberdade, a possibilidade de seu retorno para Jerusalém. E isso extinguiu-se com a Batalha de Waterloo. Isso foi um ruído. Esse ruído encheu os judeus, na verdade, espalhados ao redor do mundo, de esperança de voltar à terra que um dia lhes pertenceu. E despertou neles o desejo de voltar um dia à sua pátria. Mas que pena, tudo não passou de um ruído. Com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo, o ruído cessou. Claro, é uma interpretação que fazemos, mas que faz muito sentido com relação ao entendimento da visão do Vale de Ossos Secos. O capítulo 37 de Ezequiel é um dos mais intrigantes, mas também atualmente um dos mais estudados, não apenas entre os judeus messiânicos, mas também entre os cristãos. Por inúmeros séculos, esta mensagem de Deus a seu povo, que era também uma profecia, esteve quase que oculta e escondida, e praticamente ninguém se aventurava a estudar o capítulo 37 de Ezequiel. No entanto, nestes últimos 100 anos, o estudo desta profecia tem despertado um interesse incomum no mundo inteiro. A compreensão que nós temos desta profecia e o fundamento para entendê-la, na verdade, está inserida ao longo da história, embora haja outras possibilidades, vamos dizer, de cunho espiritual. Bem, gente, o ruído cessou, mas a visão do Vale de Ossos Secos não termina com o ruído. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar o que aconteceu ao longo da história que possa ser identificado agora como um barulho, como um rebuliço que Ezequiel ouviu em seguida. Estamos apenas no início de nosso estudo sobre esta visão. Uma visão aterradora, mas fascinante, intrigante. Por quê? Porque podemos ver a mão de Deus a dirigir os acontecimentos para que a sua palavra se cumpra fielmente. Então eu concluo aqui esse primeiro vídeo, convidando a você a compartilhá-lo com seus amigos e também a se inscrever no canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você.